Esta é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet, desde a cidade de Guaíba. A Rádio Discípulos é ligada à Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, mas está a serviço de todo o movimento espírita de Guaíba e da região. Estamos dando início ao nosso estudo do Evangelho desta noite. Cada um está em um local, né? Está no seu lar. Eu estou aqui no bairro Parque 35. O meu irmão Cadinho está no centro, sua casa. E a nossa irmã Elizabeth está em Camaquã, uma cidade um pouco distante, mas iremos participar e que a luz do Evangelho recaia sobre todos nós nesta noite, durante esse estudo, para que possamos levar esse programa até os nossos irmãos, sempre com muita dedicação, com muita paz, com muito amor. E nessa noite nós temos a presença, como eu falei, do nosso irmão Cadinho e da nossa irmã Elizabeth, nosso irmão Paulo Ricardo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Beth, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Discípulos. É uma alegria, né? Uma satisfação poder estar neste momento com os irmãos, com a rádio aí, sempre atuando, né? Com este amor e com esse gesto de caridade aí aos nossos ouvintes, para que a gente realmente possa compartilhar as experiências que a doutrina espírita nos permite e que a gente realmente, nesses momentos, né, que estamos vivendo na Terra, a gente possa colocar em prática todo um conhecimento, uma bagagem de estudo que Jesus nos permitiu até hoje aqui na Terra. Uma boa noite a todos. Também temos a presença da nossa irmã Elizabeth. Seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Muito obrigada, é um prazer enorme poder estar participando do programa hoje, né? Sou muito grata por essa oportunidade, principalmente nesses dias em que precisamos tanto de uma palavra de amparo, de esclarecimento, de fortalecimento e, acima de tudo, de otimismo, né? Porque o que mais nós vimos nas nossas redes sociais, na mídia, né, é falando do momento que estamos vivenciando, como se isso seja algo além daquilo que nós somos capazes de suportar. A nossa doutrina já há muito tempo preconizava essa virada na nossa vida, podemos assim dizer, né? Não sabíamos de que forma ela viria, mas parece os nossos olhos estar claro que os tempos são chegados, né? É hora de uma total renovação de valores, renovação em todos os sentidos, renovação atmosférica. Então, que nós temos certeza que mantemos a serenidade e a certeza de que tudo isso vai passar. E com certeza vai nos deixar um saldo positivo para nós continuarmos a nossa caminhada, caminhando para o mundo, agora sim, um mundo de regeneração. Muito obrigada, uma boa noite a todos e que possamos, então, desenvolver esse trabalho com muito amor. Obrigada. Lembrando a todos que estamos, durante esse estudo de hoje, irmanados nessas energias de muito amor, de muita paz, que possamos todos nós levar através do estudo a todos os irmãos que estão precisando de uma palavra de conhecimento sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos hoje, na continuação dos estudos, estudando o capítulo 11º no seu item 13. E para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, solicitamos a nossa irmã Elizabeth para proferir a prece de abertura dos nossos estudos. Pois não. Então, convidamos a todos os nossos ouvintes, né, que estão sintonizados conosco neste momento, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, um sentimento de extrema gratidão. Gratidão pela oportunidade de poder aqui estar e estarmos vivendo esse momento de aprendizado, de transição, com serenidade, com muito amor em nossos corações. Vendo sempre o lado positivo de tudo isso, que nos chama a concórdia, a caridade e o amor. Que a corrente amorosa da casa na qual pertencemos, Cacique de Barros,
nos envolvam, dando-nos todas as condições favoráveis para que possamos levar essa mensagem de amor, de otimismo e de fé. Então, contando com essa assistência amorosa, declaramos aberto o nosso Evangelho na noite de hoje. Assim seja. E para lembrar a todos os irmãos, mais uma vez que eu estou num bairro, nosso irmão Cadinho está ali no centro e a nossa irmã Elizabeth está na cidade de Camaquã. Meu irmão Paulo Ricardo Gonçalo da Silva, Cadinho, a leitura é contigo hoje, meu irmão. Vamos lá, então. Então, dando continuidade, nós estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o item para alguns evangelhos, o item 12, e para outros é o item 13, a fé e a caridade. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem e persistência a cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, tenta se iludir quanto ao destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isto constitui um meio para que se aperfeiçoem, exercitando-a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem, e não aos que a procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires, que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentá-los pela fé. Esse é o item desse capítulo, né? A fé e a caridade. Gostaria de comentar, Beth? Pode começar? Claro que sim. Quando nos fala esse item que nos aborda a fé e a caridade, em mim eu sempre coloco, né? Tudo aquilo que nos vem para o nosso estudo tem um preparo antes, né? Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E nós vemos que nesses tempos atuais, em que nós temos realizado o nosso estudo do Evangelho, tanto este estudo quanto o outro, né? Sempre os itens vêm a calhar exatamente com o momento que nós estamos vivenciando. Em tempos de sofrimento, de dor, mais do que nunca nós somos convocados, né, ao testemunho da nossa fé. E a fé automaticamente inspira-nos a caridade. Né? Nós só começamos a verificar o valor da caridade quando nós despertamos para a fé. Então eu digo que elas são irmãs que andam de mãos dadas, né? Uma ao lado da outra. Quando nós despertamos na fé, nós começamos a olhar e nos preocupar com aquilo que está acontecendo no nosso meio. Saímos da crisálida do nosso egoísmo, da nossa vida cotidiana, e verificamos quantas dores, quantas lágrimas
quantas oportunidades nós temos de fazer a caridade. É muito interessante que a caridade tem aquelas duas vertentes, né? A caridade material e a caridade moral. E às vezes a gente se olha em momentos de dificuldade e se põe como desculpa dizer assim, mas como fazer a caridade? E a gente vê assim que existe um leque enorme de oportunidades para que nós a façamos. E nos momentos atuais, muito mais ainda, né? Até mesmo através das redes sociais. Eu até vou trazer um exemplo bem prático, né, que a gente está vivenciando, né, que são os grupos de nós levarmos uma mensagem de esclarecimento, de conforto. Uma vez que a gente vê assim, aquilo que vem da mídia oficial é um verdadeiro terror. E, no entanto, nós não temos que estar aterrorizados. Nós temos que estar embasados e fortalecidos na fé. Isso também é caridade. Levar uma palavra de amparo, de confiança, de otimismo para o nosso irmão de caminhada. Então, eu entendo que esse momento é crucial das nossas vidas, onde nós estamos tendo uma grande oportunidade de dar o testemunho da nossa fé através da caridade praticando. Quando você estava falando, eu já estava, né, o cérebro estava trabalhando aqui, né? Eu acho que um dos principais pontos também em relação a esse capítulo na atualidade de hoje, o quanto nós, né, no decorrer dos tempos, né, as informações que os benfeitores espirituais sempre nos orientaram, né? Como tu colocou no início, os tempos que iriam chegar, já estão presentes, né? Que nós deveríamos estar muito vigilantes, né, com as nossas influências espirituais, porque são nesses momentos que nós temos que manter uma estrutura do amor verdadeiro, né? Como esta grande família que todos nós somos, e que nós ainda não conseguimos, às vezes, ter esta visão mais ampla em relação ao próximo, né? Porque as influências ainda, elas tentam, de alguma forma muito sutil, tentar nos tirar do foco, né, do que realmente a doutrina espírita ela nos traz. Quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais, num processo de reencontros de almas, né, de débitos do passado, né, e que este amor eterno, ele foi muito bem preparado na espiritualidade que o Cristo nos concedeu por todos nós, é neste momento, né, que nós todos temos que estar muito próximo um do outro, unidos, né, com essas energias positivas, sabendo que apesar desta tempestade, né, vai vir a calmaria depois. Mas, ao mesmo tempo, nós, como espíritos que ainda carregamos os débitos do passado e alguns momentos deste presente, esta estrutura que a fé nos traz, com esta orientação desse espírito, em 1861, ele já nos mostrou o quanto aqueles irmãos naquela época sofreram. Eu estou relendo de novo o livro Paulo de Tarso. Aí a gente percebe a determinação do amor que eles tinham, né? Abigail, Estevão e todos que estão naquela história, o próprio Saulo, que em muitos momentos era tocado no seu coração, mas deixava simplesmente o conhecimento do intelecto falar mais alto e ele não conseguia ter aquela essência do amor que ele carregava consigo. E somos todos nós hoje, né? Porque a caridade hoje, que diz ali no final, é nós termos realmente a humildade com todos nós, né? De não deixarmos que as estruturas sejam abaladas pela nossa vaidade, porque cada um traz consigo as suas formações e as suas ideias, mas o principal de tudo é o quê? É o Cristo, esta luz divina e eterna, que está ao nosso alcance, como hoje nós estamos aqui reunidos, nós três, né, com os irmãos que estão ouvindo a Rádio Discípulo, para que realmente seja tocado o nosso coração, né, e que a gente se torne um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, para que a obra do Cristo, que está sendo agredido espiritualmente, esta guerra biológica, química, que a gente tenha a estrutura suficiente para a gente não cair novamente, né, na fraqueza, e que a fé nos renove, né, para que a gente esteja bem estruturado
espiritualmente, moralmente, materialmente, e que seja feita a vontade de Deus. É difícil? É muito difícil. Mas aí está a oportunidade, né, eu penso assim, do resgate nosso neste momento da provação, né? Porque se a gente se abalar, porque as coisas materiais que nós ainda convivemos na Terra é necessário, mas não pode ser acima da palavra do Senhor, né? Então eu acho que é uma boa reflexão que a Beth colocou no início e que de alguma forma eu estou tentando auxiliar também, e gostaria de ouvir o meu irmão Paulo também, né, Paulo? Estamos aqui. Meus irmãos, é assim, ó, a doutrina espírita ela é muito clara, né, em todos os sentidos. Nós vimos que hoje nós estamos passando por um momento difícil aonde as tristezas invadem muitos lares, né? E como eu tenho 62 anos, eu nunca passei por uma situação assim, de ficar dentro do lar, de ficar mais em casa, de ficar o tempo em casa, porque eu faço parte de um grupo de risco. Mas, ainda essa semana, estávamos conversando, estava conversando com os meus filhos, e eles ainda, a gente conversando, e a minha filha ainda falou que bom que nós estamos passando por isso, porque como a gente tem a esperança sempre de não adquirir a doença, de sempre se cuidando e tendo muitos cuidados, né? Passar por isso aí, nós vamos ter coisas para contar e vão ter como exemplificar muitas coisas no futuro. Futuro este em que eu estava essa semana juntamente com os filhos, a gente estava ouvindo uma entrevista de um cientista, o nome dele é Átila, na TV Cultura. E ele estava falando que a gente passa assim, que as pessoas falam, né? Que bom que tudo volte ao normal logo. Só que ele mesmo diz, e vem calhar com que a doutrina espírita nos ensina, que a doutrina espírita também é ciência, que não é o normal do futuro, não será mais o mesmo normal do nosso passado ali, né? Porque até poucos dias, vamos dizer assim, nós tínhamos uma ideia totalmente diferente. A gente não pensava assim como a gente pensa hoje, ou vamos dizer, quando eu falo a gente, eu falo da humanidade. Muitos ostentavam. A gente também somos pessoas orgulhosas, muitas vezes nos orgulhamos de certas coisas, e isso não é o mais importante. O mais importante é a prática da caridade e a prática do amor. Nós estamos passando hoje dias muito mais com a nossa família, porque se as coisas acontecem, é porque Deus permitiu que acontecesse. Quem lembra, né, da mensagem de Chico, que no ano de 2019 seria o último ano concedido a pedido de Jesus, junto ao Pai, para que a humanidade se regenerasse. Mas hoje a gente vê muitas pessoas, e principalmente jovens, né, que deixam de ir num templo religioso, qual o templo que seja casa espírita, seja qualquer outro templo, para doar um tempo para Deus, de doar um tempo para Jesus, de trabalhar para Jesus. E aí o que acontece? Deixam essas oportunidades passarem, e aí
vêm as tristezas, que nem agora esse momento triste que a gente está passando. É um momento de preocupação? É um momento de se cuidar? Mas não é o momento de entrarmos em pânico, porque nós, espíritas, já sabíamos que isso iria acontecer. E é o período de transição que o nosso planeta está passando. Nós temos grandes oportunidades, muitas vezes, de ajudar, de auxiliar, e não o fizemos. E hoje a gente vê várias entidades, pessoas, famílias, empresas se unindo em favor da humanidade. E isso é o que Deus quer, que todos nós sejamos unidos, que todos nós saibamos amar, praticar a caridade com amor. Porque simplesmente eu dar alguma coisa a alguém para que os outros vejam, isso não é caridade diante dos olhos de Deus. A caridade é aquela feita com amor, feita com dedicação. É isso que vai contar pontinhos para nós. Quando eu falo assim para nós humanidade. Toda vez que eu cito nós, é nós humanidade. E nós vimos também de partir assim de várias pessoas que nunca tinham se envolvido em obras sociais, hoje se preocupando com as pessoas que têm fome, com as pessoas que não têm teto, com as pessoas que têm necessidades básicas, porque muitos de nós aqui sabem que na doutrina espírita, e nós temos a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica num bairro bem, vamos dizer assim, de baixa renda aqui na nossa cidade. A gente, tendo contato com eles, a gente vai ver o quanto tem pessoas com as necessidades básicas precárias, não tem muitas vezes uma água, um sabão para passar nas mãos. E o que acontece? A gente pode ver quantos avisos já nos vieram, né? Através de mensagens espirituais. Quem ler o Evangelho vai ver na Instruções dos Espíritos sobre as aflições, né? Quantas mensagens nos vêm como advertência, quantas coisas acontecem como advertência para todos nós. Vamos citar a gripe do frango, gripe suína, H5N1, H3N1, chikungunya, zika, quantas coisas vêm assim que na realidade são todas quase da mesma forma. Só que nós não valorizamos o ar que nós respiramos. Essa é a grande verdade. Porque Deus está ali, Deus está presente ali. E Ele nos criou assim e nós necessitamos do ar para sobreviver. Então pode ver todas essas gripes, desde a gripe espanhola, né, isso há quase 100 anos atrás, em 1918 para ser mais exato, já nos atingia os nossos pulmões, que é onde entra o ar, o oxigênio para o nosso corpo. E todas essas outras aí que vêm com o tempo, vêm para nos trazer alertas. E nós estamos, como se diz na gíria de hoje, assim, estamos numa boa, nós não estamos nem ligando
ou não estávamos, né, nem ligando muitas vezes para as coisas que estavam ao nosso redor, as coisas que acontecem. Eu quero saber de mim, eu sou muito egoísta, né? Eu quero saber de mim, eu estou bem, os outros que dão um jeito na vida deles, que se virem, que trabalhem, né? Porque quantas vezes batem a nossa porta, às vezes a gente não dá um alimento, uma palavra de carinho, muitas vezes assim, vai trabalhar, cara, eu te arrumo um trabalho. E eu vi um comentário essa semana de um rapaz que ele se vestiu de mendigo, né, bem a roupa de mendigo mesmo, e tinha um saco preto junto com ele que ele carregava. Então, como todo mendigo, ele geralmente carrega as coisas dele junto com ele, né, e dentro de um saco, né, e ele estava com aquele saco preto. E aí ele chegou numa loja de automóveis e o dono da loja, ou seja, o vendedor, eu não sei bem, mas eu acho que era o vendedor, ele pegou e ele abraçou aquele menino, entende? Ele procurou transmitir o amor àquela pessoa. Perguntou para ele se ele estava com fome, ele disse que estava, ele mandou buscar almoço para ele, deu suco, arrumou lugar para ele sentar, um lugar confortável para ele comer, fez tudo de bom para ele. Aí chegou uma outra pessoa que estava querendo comprar um carro, e ele pegou e disse para ele que queria comprar lá, um Hanover, eu acho que era, não lembro bem. Eu sei que era o valor de 120 mil reais. E aí ele chegou lá e foi olhar o carro e o mendigo foi para perto. E ele começou a tratar mal o mendigo, dizer para ele, não te encosta no meu carro, não faz isso. Isso são atitudes do nosso dia a dia que muitas vezes nós não nos damos conta que a gente faz, né? Não te encosta aí, no meu carro, vou comprar esse carro e tal. E aí eu sei que no fim o cara acabou desistindo, para encurtar a história. E aí ele foi, e aí o mendigo foi e pediu desculpa pro vendedor, desculpa, eu estraguei a tua venda e tudo. Aí o mendigo veio, abraçou ele, e o mendigo disse para ele, não te preocupa que tu vai ser recompensado. Por tudo que tu está fazendo, tu vai ser recompensado. Aí o vendedor disse, não, eu sei porque eu não tenho preconceitos, eu quero tratar tu bem, porque eu acho muito melhor eu tratar a tu bem do que uma pessoa que é orgulhosa, que é teimosa, que não respeita as condições das pessoas, que era o outro que queria comprar o carro. Muito bem. Aí o rapaz, o mendigo, perguntou para ele qual é o valor desse carro. Aí ele falou o valor, disse, não, eu te disse que tu ia ser recompensado e eu vou comprar esse carro eu vou comprar ele. Aí o vendedor ficou um pouco assim pensando no que ele poderia comprar, de que forma, né? Aí ele pegou e disse que não, que ele ia comprar à vista. E aí ele deu o saco preto pro cara, né? Esse saco preto tinha 120 mil reais. Aí nisso veio a outra pessoa que tinha sido orgulhoso, né? Tal, outro que queria comprar o carro. Na realidade era uma forma de eles testarem aquelas pessoas que estavam ali trabalhando. E ele realmente, o mendigo comprou o carro, né? E levou o carro com ele. Mas era tudo uma coisa assim tramada, mas que serve para mostrar para todos nós o quanto ainda nós somos orgulhosos. Se nós tivermos um carro, nós queremos ter um carro melhor que os outros, nós queremos ter uma casa melhor que os outros, nós queremos, né? Então, até poucos dias atrás, a gente pensava dessa forma. Daqui para frente, a gente vai começar a pensar de outra forma. E nós temos que mudar a nossa forma de comportamento, a nossa forma de pensar, de raciocinar e de buscar o aprendizado novo que está chegando. Essa é a grande verdade.
Com certeza, Paulo, eu vejo assim, ó, é o momento do nosso extremo testemunho. Eu ainda conversava com um amigo ontem e dizia assim, nós não somos os donos da verdade, né, dentro da doutrina espírita. E não é hora de dissensões, é hora de união e de amor. Cada um com a sua interpretação, mas não perdendo o foco que neste momento, esse chamamento à lei do amor, onde nós nos sentimos, de certa forma, entrincheirados, muitas vezes dentro do nosso próprio lar, num convívio amoroso e de uma certa forma forçado, né, com pessoas com as quais estamos agremiados, que não é por acaso. Eu sempre coloco o nosso lar, grande oficina de crescimento e retificação de almas, né, e essa é uma grande oportunidade, onde nós estamos tendo que parar tudo aquilo que ficou lá fora, que até muitas vezes para nós era a nossa prioridade, e nos voltarmos a esse conflito. Eu hoje me encontro aqui, tipicamente, já há 7 dias aqui na casa da minha irmã, nunca havia feito isso, nunca havia tempo para isso, né? Está sendo uma oportunidade muito boa de convívio entre nós, resgatando um sentimento de amor e de união. Eu vejo que isso com certeza está acontecendo em outras famílias. E nós não deixamos de, com isso, entender que somos uma grande família, uma família universal. Quando nós estamos com o nosso grupo de estudos, todos os dias 22h30, né, dando frutos muito positivos, cada vez a gente vê mais pessoas pedindo para entrarem no grupo, né, isso vai dando um crescimento, um fortalecimento para a nossa fé. E a gente vê irmãos de outras crenças religiosas também mobilizados fazendo o mesmo, né. Então, o objetivo, o recado que tudo isso que Deus está nos chamando, que nem eu digo assim, a vida tem vários focos, tudo aquilo que vem tem o objetivo principal do aprendizado. Agora eu escolho se eu quero aprender ou se eu quero ficar me digladiando, me questionando, tentando entender aquilo que muitas vezes ainda não está ao alcance do meu entendimento. Então, se eu não entendo, se eu confio em Deus, se eu tenho essa fé, eu tenho que me fortalecer nessa fé e procurar vivenciar este momento de amor, este momento de transitoriedade. E nós ainda brasileiros, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, temos que levantar essa bandeira. Não bandeira de dissensões, mas bandeira da caridade e do amor. É assim que eu estou entendendo esse momento, Antônio. Uma grande oportunidade de crescimento. E que nem o Paulo falou, não temos mais como daqui a amanhã voltar, ou daqui a 15 dias, voltar como éramos antes. Não, não será mais o mesmo. Este momento, para nós, é um divisor de águas, né? É o momento da renovação e do crescimento dos nossos valores espirituais. Com certeza. Até porque, quando tu colocou ali, Beth, a obra do Chico, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso é um cuidado que nós todos temos que ter em relação a essa obra divina do Cristo, né? Todas as religiões, né? Mas a gente tem que falar da que a gente tem mais carinho e respeito, né? Aquilo que mais te toca o coração, que para nós é a doutrina espírita, né? Claro. Quando o repórter questionou o Chico em relação a esta obra, né, o repórter perguntou para o Chico se realmente a obra que ele tinha apresentado, Brasil seria todo esse processo que estava escrito ali, né? E aí o Chico olhou para o repórter e disse: olha, meu filho, tudo pode acontecer, mas depende muito dos homens, porque a obra do Senhor, ela é perfeita. Mas nós que carregamos dentro de nós na consciência as suas leis, ao mesmo tempo carregamos o livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Essa sensibilidade das escolhas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos gestos, é o que poderá ou não fazer a diferença. Por isso que este momento agora, no ciclo da humanidade toda, é um momento de união mesmo. E a gente percebe ainda que nessa tempestade que a gente está vivendo agora, tem muitas pessoas se aproveitando da situação. Isso é muito triste, né? Porque aonde nós deveríamos de estar realmente conectados, de estender a mão, mas não, tem muitos se aproveitando de uma situação, né? E simplesmente não tendo uma visão mais ampla, né? Hoje mesmo, ao meio-dia, eu estava ouvindo o governador de São Paulo um comentário que era para ser denunciado aquelas pessoas que estavam cobrando 25 a 20 reais a mais o botijão de gás, um absurdo.
né? Isso é um absurdo perante uma crise mundial, né? E isso, para nós também, a gente tem que denunciar, porque as pessoas têm que, de alguma forma, não deixar que isso aconteça mais, porque é um agravante, né? A gente está tendo a misericórdia do Cristo, ao mesmo tempo a justiça divina de Deus, que iria chegar aos tempos, os tempos já estão presentes, mas a renovação vai depender de quem? Deus está nos testando, vai depender das nossas atitudes, das nossas ações. E no finalzinho desse item, é bem determinante. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Porra! Né, Beth? Só esse final aí, Paulo. Estava pensando aqui, a Beth estava falando, eu estava pensando, que esses dias nós estávamos aqui, a gente, quando se deu por conta, a gente estava, a família toda reunida na sala, sentada, conversando. Quanto tempo a gente não fazia isso? Não é? Porque cada um tem os seus compromissos, cada um tem os seus afazeres, e a gente vai, cada um vai para os seus compromissos, vai para os seus afazeres, tem as suas obrigações, suas responsabilidades, e não se faz isso muitas vezes. Na maioria das vezes não se faz. Então a gente se pegou ali conversando, né, todos da família ali, os 4 que vivem aqui na minha casa, né, que é minha esposa, meus 2 filhos, conversando, e isso é muito importante, e é isso que Deus quer. Deus quer unir os lares, né? A gente vê isso como uma colocação de Deus para todos nós. Nós vimos assim o que está acontecendo no mundo, países que jamais a gente imaginaria que existiria uma ajuda, né, de um para com o outro, e aqui em casa a gente não liga a televisão, é muito difícil de olhar a televisão, mas eu sempre procuro olhar as notícias locais, né? E esses dias eu me estendi um pouco mais, então aí eu escutei que um avião da Rússia estava pousando nos Estados Unidos, carregado de máscaras e de mantimentos, vamos dizer assim, de proteção para os funcionários da saúde, né, nos Estados Unidos. Quando que a gente iria imaginar assim uma coisa dessas? Era difícil de imaginar que isso acontecesse. Mas que bom que as pessoas estão se ajudando, que os países estão se ajudando. A gente vê que hoje, muitas vezes, a gente não dá muito valor, a gente não para muito a pensar, e quando eu falo a gente, eu falo a humanidade em si, as pessoas das cidades. A pessoa, se o médico não quisesse trabalhar, porque se ele não quiser trabalhar, ele é só pedir demissão, ele não vai trabalhar. Mas a gente não vê acontecer essas coisas. Se o lixeiro não retirasse os lixos, imaginaram o que seria da nossa cidade? E tantas outras áreas, né, que são de primeiras necessidades. Se parassem, nós não teríamos como sobreviver. Acontece que tudo isso está interligado e faz parte do crescimento da própria humanidade. E a gente vê hoje pessoas que já reconhecem esses irmãos que estão se expondo para que a normalidade, entre aspas, continue ainda entre nós, né? Eu vejo assim, Paulo, nós estamos tendo que sair de nós mesmos, né? Querendo ou não. Porque aquilo que eu faço, que nem o Cadinho comentou, vai repercutir no meio, né? E isso está nos dando uma consciência plena de que está tudo interligado. Não temos mais como separar o homem da natureza. Ou separar a natureza animal da natureza vegetal. Está tudo interligado, né? E do processo dessa cadeia que vai ocorrer essa mudança, automaticamente vai redundar no mundo melhor. Eu até ainda comentava ontem com um amigo meu também, né?
ele me questionando, porque as pessoas têm muito aquela função de nos questionar porque nós somos espíritas. Minha amiga, tu como espírita, né? O que tu me diz sobre esse momento? Será que isso estava destinado? E aí, sai dessa saia justa, né? O que eu digo? Depende do que tu entenda por destinado, né? Quando a gente fala destinado, essa palavra segundo o dicionário, é algo que não há, que é irreversível, que é uma linha reta, eu sempre comparo assim, que não há como interagir nela. Aí eu me reportei da seguinte maneira: para mim não existe destino, não existe aquele traço contínuo do destino, existe o tracejado. O que é o tracejado? Aquela linha, que é uma reta com um espaço de interação e outro. E é nesse espaço de interação que está a nossa grande oportunidade de virar esses jogos. É a nosso livre-arbítrio que vai nos conceder essa oportunidade para que no meio de tudo isso que está acontecendo, através da nossa interferência humana, nós possamos reverter esse jogo. E fazer desse momento que deve ser enorme de uma catástrofe, um momento de total renovação. Isso a gente vê acontecendo quando a gente vê esse sentimento de solidariedade, né? E todos nós estamos nos mobilizando para isso. Então, mais uma vez, a gente tem essa certeza, né? De que nada acontece por acaso, mas que nada veio também com aquele determinismo que nós não possamos, através da nossa ação, melhorar ou piorar. Oxalá todos nós possamos empreender, pegar esse momento realmente e fazer um momento de atitude, de caridade, de mudança, de transformação na nossa vida. Muito bem colocado em relação a esse processo, que é uma rede, né? Por exemplo, aqui em casa, eu e a Carmen, a gente fica às vezes sentado ali na garagem, né? Observando o rio, que é bem na frente ali. A gente começou a notar como não está tendo aquela continuidade das pessoas, a natureza em si, ela está se apresentando de uma forma com os vários pássaros, assim, que eu nem sabia que tinha, sabe? Sim. A concentração muito grande, assim, deles todos, sabe? E eu comentei com a Carmen um dia ali, amor, ó, a natureza tomando conta do seu espaço de novo. Então, esse reajuste que estamos vivendo é, ao mesmo tempo, uma renovação das energias, né? Dos rios também, né? Porque as pessoas não estão abusando demais também, que estão reclusas, né, em seus lares. A estrutura toda, né, Beth? Se a gente parar para analisar, Paulo. Então, essa reestrutura energética da espiritualidade, ela está acontecendo para um passo maior que vai acontecer para o nosso futuro, né? É como tu disse, o rio não volta mais, ele vai para frente, né? Essa lacuna que foi criada por nós, homens, né? Porque a beleza do Pai, ela é eterna, né? E ela não tem mudanças, porque ela é perfeita. Essa lacuna que nós criamos, nós poderemos, como está no Evangelho, lembrarmos como estamos lembrando as histórias do passado, né? Os nossos filhos vão se lembrar desses fatos que vão ser relatados por nós que estamos vivendo, né? Como adultos, né? Mas o futuro vai depender do quê? De uma semeadura nova e que deverá ser muito bem cuidada e zelada, né? Porque os bons frutos voltem a nascer fortalecidos aonde? Na palavra de Deus, em suas leis e no amor que o Cristo deixou na terra e nos dando a consolação que chegaria o momento, né? Dessa nova visão, da nova era, que essa doutrina é maravilhosa, né? Que não só ela nos esclarece, mas fundamentalmente ela nos consola o coração para que a gente não entre em desânimo. Quando te bater a mágoa, a tristeza, como já me aconteceu, porque a gente tem uma carga de responsabilidade, eu digo para vocês, essa noite para mim está sendo abençoada, porque eu estou me renovando nesta fé, né? De saber que as coisas vão passar, irão passar, como o Chico já dizia, né? Tudo passa. Quer falar, Beth? Não. Eu só queria fazer um pequeno comentário, Paulo, a respeito da situação de que tudo passa e que saldo positivo nos deixará tudo isso, né? Uma amiga muito querida minha também, que há tempo eu não tinha contato, e agora, nesse momento, que temos tempo disponível, me ligou. E me perguntando qual era, também, novamente, qual era a posição da doutrina a respeito desse momento, né?
Eu coloquei para ela que era um momento de renovação e que tudo isso aí haveria de deixar um saldo positivo. E ela foi e me disse assim: e será, Beth, que realmente vai ser positivo? Que todas essas tribulações, que todo esse momento de união que está acontecendo vai permanecer? Será que isso trará um crescimento para a humanidade? E eu fui, e na hora me ocorreu e eu falei sobre a parábola do semeador. Eu acho que veio assim, nada é por acaso, né? E eu fui e coloquei para ela. A parábola do semeador nos coloca exatamente essa situação, que um dia o semeador saiu a semear e que a semente foi jogada, né, em 3 tipos de solo. Alguns produziram 100%, outros produziram quase nada e outros vieram e logo em seguida foram queimados. Eu aproveitei e trouxe esse exemplo e eu acho muito oportuno, né? Porque a oportunidade nós estamos tendo, né? A nossa terra vem sendo preparada há muito tempo. Estamos recebendo neste momento, eu vejo assim, uma semente maravilhosa, a semente do amor, que está sendo plantada nos nossos corações nesse momento do despertar. Agora, a semente foi jogada. Cedo ou tarde, ela frutificará. E esse objetivo do crescimento do ser humano como si. Deus nos criou simples e ignorantes, dotados em condições todas do nosso aperfeiçoamento moral. O tempo é de cada um de nós. E nós, espíritas, principalmente diante dessa consciência que temos, é aquela história, é colocar a mão na charrua e não olhar para trás. E eu espero que, assim como nós, espíritas, né, e tantas outras filosofias religiosas, possamos nos doar as mãos nesse momento e caminharmos, né, deixando para trás esse homem velho, egoísta, fechado dentro do seu mundo, para vivermos um todo, um momento realmente de amor e de crescimento espiritual. Que a nossa semente esteja caindo no solo bem fértil e que nós possamos daqui, meados, sei lá, de uma década, realmente dizer assim: poxa, como foi bom, né? Abençoado tenha sido o coronavírus na nossa vida, né? Que nos deixou um saldo tão positivo de crescimento na nossa caminhada. A gente vê dentro dos dias de hoje, né, muitas coisas acontecem. Fui chamada a atenção, a minha esposa me falou, um dia dessa semana, que as árvores estavam mais bonitas, estavam mais verdes. Aí eu comecei a pensar e a prestar mais atenção, e realmente as árvores estão mais verdes, estão mais, parece que estão mais alegres, mesmo com a seca que está batendo no nosso estado. E eu estava na frente da casa e estava olhando assim os passarinhos voando naquelas árvores, os passarinhos no chão, sentando ali, porque durante o dia tem muito movimento, é carro, é pessoas passando ali, e a gente vê que os pássaros perderam o seu espaço, né? E agora estão recuperando isso. Para vocês, assim, que se vocês ainda não notaram, se vocês quiserem notar, vocês peguem, e hoje à noite, após o nosso encontro aqui, vocês vão à rua assim e olhem para as estrelas, que vocês vão ver o quanto elas estão mais brilhantes. O que é isso? Isso é a poluição que diminuiu. A poluição do ar diminuiu. Então, Deus está mostrando de uma forma global como que o homem deveria viver. Não é? Quem viveu no interior, assim como eu, e claro, isso há muitos anos, né? E bota bastante anos nisso, a gente se recolhia cedo para dentro dos nossos lares. Todos faziam seus afazeres diários, né? E se recolhiam cedo e começavam cedo também. Então, isso era uma forma que eu lembro que a família sempre se reunia no início da noite, como aqui no Rio Grande do Sul, se toma o chimarrão em roda de chimarrão, né? Então fazia aquela roda de chimarrão, e eu lembro que o único que não tomava chimarrão era eu e a minha mãe. Então a gente ficava ali sentado, a gente ficava escutando, nossos pais conversando conosco, nos dando conselhos algumas vezes, contando causos
né, como se fala aqui no Rio Grande do Sul, né, contando histórias, contando experiências de suas vidas, e isso é a mais pura verdade. Isso não existe mais, porque hoje os velhos, eles são caretas, eles não sabem nada, só o jovem sabe, porque o jovem estudou, mas nem só o estudo traz para todos nós, né, o esclarecimento das coisas. Nós temos que ter muito a prática, muitas vezes, da vida, a vivência. A gente vê que em vários países do Oriente existem os anciãos, né, que são muito valorizados pela experiência de vida, experiência vivida. Tem a passagem de Mateus, eu não tenho certeza, tá? Que diz assim, ó, que Jesus fala, né? O dia que todos os povos e todas as crenças estiverem reunidas em nome de meu Pai, não haverá mais fronteiras entre os povos, né? Isso é uma coisa interessante, né? A gente para pensar o seguinte, tipo assim, os nossos irmãos argentinos são nossos irmãos, mas as pessoas criaram várias sociedades de ideias, de formações, que foram criando as barreiras, mas na verdade é uma única morada, né? Passamos ao próximo capítulo, Cadinho. Caridade para com os criminosos. Aí, ó, teu nome, hein, Beth? Elizabeth de France, Havre, 1862. Aí, Beth, hein? Já estava naquela época lá, tu viu? Em Priscas eras, né? A verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo através de Jesus. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, deve existir uma completa fraternidade. Recebam os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, para as quais o perdão e a misericórdia serão dados um dia, desde que se arrependam, do mesmo modo que é dado a todos os que cometem faltas contra a sua lei. Muitos deveriam saber que são mais culpados do que aqueles para os quais recusam o perdão e a compaixão. Na maioria das vezes, eles não têm consciência da existência de Deus, ao passo que vocês têm. É por isso que será pedido menos a eles do que será pedido a vocês. Não julguem, meus queridos amigos, porque o critério que usarem para julgar o próximo será usado ainda mais severamente para julgá-los. Olha só que frase, hein? Essa aqui é pesada pra gente, né? E Com todos certeza. têm necessidade... Oi? Beth? Com certeza, né? Com certeza. E todos têm necessidade de indulgência para as faltas que cometem com frequência, ou seja, né, as atitudes às vezes equivocadas ainda que a gente se alimenta, né, é constante, né, porque a cada amanhecer é um novo dia, né, é uma nova oportunidade da provação e da expiação, né. Existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo não as considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste em apenas dar esmola e nem nas palavras de consolo que acrescentam. Não é apenas isso que Deus exige de vocês. A caridade divina ensinada por Jesus consiste em ser sempre bondoso para com tudo aquilo que diga respeito ao próximo. Todos podem praticar esta virtude sublime, com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras, de amor, de consolo e de encorajamento. Essas palavras poderão conduzir estas criaturas ao Senhor. Querem comentar alguma coisa ou seguimos adiante? Beth? Eu acho de uma extrema riqueza esse conteúdo nesse momento,
meus irmãos, porque nós vimos também isso aí está acontecendo, né, tanto a respeito da questão dessa indulgência que está vendo, estão liberando preços, né, e a gente, um amigo meu postou assim, né, estão, soltando os que estão presos e aprisionando os que estão soltos, né, e será por acaso, né, aí entra o sentimento da indulgência e do perdão. Quantas vezes nós condenamos o ser humano pelas suas atitudes, mas não condenamos as suas atitudes, condenamos o ser humano. E que nem eu sempre coloco assim, né? Eu não sou conivente com o erro, né? Mas não sou refratária ao ser humano que errou. Eu não sou conivente com aquele que agride, com o agressor, mas não condeno aquele que o fez. Porque nunca sabemos o grau de desequilíbrio, de dificuldade que aquele não estava no momento que cometeu aquela infração, no momento que tornou-se um criminoso. Então, se eu não tenho condições de julgar, eu tenho condições de amar. Eu preciso tentar resgatar dentro do ser humano aquele lado positivo que ele traz intrínseco. Porque ele é filho de Deus, né? Ele não nasceu perfeito. Em dado momento da caminhada, eu não sei o que levou para que ele cometesse aquele crime. Então, tenho eu o direito de julgar? É como Cristo colocou, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Perfeito. Muitas vezes aquela situação, né, como a gente diz assim, outro adágio popular, a ocasião faz o ladrão. Quantas vezes em que dificuldade estava aquele pai de família ou aquela pessoa que cometeu um delito, né? Então, que nós possamos procurar resgatar no ser humano o seu lado positivo, condenar, sim, o seu ato, mas não o homem. O homem sempre é passível de recuperação e de mudança se ele tiver recebido ou receba o sentimento de amor e de indulgência do seu próximo, como de Deus tem para conosco. Quando a gente lê os livros espíritas, né, também na Bíblia está também que no final haveria uma só religião. Na realidade, Jesus estava se referindo à religião que ele trouxe. Qual foi a religião que ele trouxe? Foi Deus. Deus é a religião, porque o resto das religiões foram criadas pelos homens. E a gente vê hoje as religiões mais abraçadas, mais unidas, né, todas em busca de um bem maior, que é orar, que é rezar, que é pedir, que é louvar, que é cantar músicas religiosas ou hinos religiosos, buscando Deus, né, todas juntas. E isso é o que está escrito que iria acontecer. E é o que está acontecendo aqui nesse planeta. E nós vimos que os nossos aprendizados nos levam a isso, porque não tenho eu o direito de julgar qual que está certo, qual que está errado. E está terminando aquelas picuinhas de religiões que diziam, eu estou certo, o outro, tu está errado, eu que estou certo, eu que estou certo, tu está errado. Nós não temos condições de julgar isso. O que a gente sabe que é certo é a existência de Deus, e é a Ele ao qual que nós devemos nos apegar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará, segundo Jesus, ao Pai se não for por Ele, ou seja, pelos seus ensinamentos. Estão próximos os tempos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará na Terra. Olha só, bem o que nós estávamos comentando anteriormente. A lei do Cristo é a que regerá os homens, através do equilíbrio e da esperança, conduzindo as almas a moradas mais felizes. Amem-se como filhos do mesmo Pai. Não façam distinção para com os infelizes, pois Deus quer que todos sejam iguais. Por isso não desprezem a ninguém. Para servir de ensinamento, Deus permite que grandes criminosos estejam entre os homens. Brevemente, quando todos praticarem as verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores,
de acordo com as suas tendências. A verdadeira caridade está em socorrer os criminosos com suas preces. Não se deve falar de um criminoso. É um miserável. É preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não é assim que devem falar. Porque Jesus, que é o nosso modelo, diria se visse um infeliz desses ao seu lado, além de lamentar sua situação e considerá-lo um doente, digno de piedade, ainda lhe estenderia a mão. Na verdade, ainda não estão em condições de fazer o mesmo, mas ao menos podem orar por ele, dando assistência a seu espírito durante o período que ele ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode trocar seu coração se orarem com fé. Lembre-se de que tanto o homem de bem quanto o criminoso são nossos próximos. Assim, a alma desnorteada e revoltada do criminoso também foi criada para se aperfeiçoar. Então, ajudem-no a sair da situação ruim em que se encontra e orem por ele. Logo mais estarei comigo no reino dos céus. Palavra de Jesus, né, que disse ao ladrão ao qual estava sendo crucificado, com ele, né, no mesmo dia. E ele disse isso, que logo mais estareis comigo no reino do céu, porque ele se arrependeu, né? Então, quem somos nós para julgarmos? Nós não temos condições para isso, porque nós muitas vezes não sabemos. Eu não tenho condições e não acredito que alguém tenha condições de chegar e me dizer assim: tu foste isso em vidas anteriores, com certeza. Não, a gente pode ter alguma ideia, mas não a certeza. Nós só vamos ter a certeza quando nós chegarmos ao mundo espiritual e lá chegar no ser colocado, né, diante de nós, aquele filmezinho que todos nós vamos ver, né, que vai mostrar tudo aquilo que a gente fez certo, que a gente fez de errado, e eu acredito que seja muito mais de errado do que certo, porque nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, é porque nós não somos perfeitos, né? Quem leu livros espíritas e a própria Bíblia, a gente vê o tanto quanto nós temos que ter uma fé raciocinada, né? Porque mesmo não só a doutrina espírita, mas se nós pegarmos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, às vezes o quanto nós temos que raciocinar para entender tudo aquilo que ela quer nos trazer e nos mostrar, principalmente na parte do Evangelho, né, dos Evangelhos. E assim e nós não temos o direito de condenar, como falou a Beth ali, sobre condenar um irmão, né? Nós devemos julgar sim o ato, mas não julgar o homem, porque o homem, só Deus tem o poder de julgar, né? E nós ainda não. Então nós temos aqui as leis de Deus e temos as leis da terra, as leis dos homens. Então nós temos que respeitar as leis dos homens também, né? Não acima das leis de Deus, mas se nós respeitarmos as leis de Deus, nós vamos respeitar a lei dos homens, porque se nós buscarmos o Evangelho, Jesus pergunta: de quem é esse rosto aqui? Aí responde para ele que é de César. Diz ele: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é o que nós todos temos que fazer. Beth. O que eu vejo, assim, Paulo, a respeito do amor, né, que nos fala ali, né? É só o amor que redime, né? Eu costumo dizer, assim, que o amor é o maior antídoto contra todos os males.
Se alguém está ferido, tu não pode feri-lo mais ainda. Tu tem que levar o amor. Se alguém cometeu um delito, não é julgar e condenar que nós vamos apaziguar esse ânimo exaltado, né? É o amor novamente. Se alguém errou, não é condenando que nós vamos levá-lo a um crescimento, um despertar de consciência. É amando, é perdoando, é compreendendo. E como nós não somos o Senhor de todas as verdades, quem somos nós, né? Que nós possamos cada vez mais abrir o nosso coração, o nosso sentimento, para procurar entender o outro e vivenciar a lei do amor. E fazer ao outro aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. E quantas vezes nós ainda falhamos nesse sentido? Tornamos-nos juízes frequentes das causas alheias e juízes complacentes para com as nossas falhas. Precisamos inverter isso. E este momento é um chamamento para que nós nos despertemos para isso, né? É o momento do sentimento do amor se sobreponha ao ódio, se sobreponha à dor. É o momento do crescimento espiritual, onde nós temos que realmente olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Que nós possamos, a cada dia que passa, ao invés de condenar, amar, ao invés de criticar, ajudar. E que a nossa crítica só possa acontecer se ela puder contribuir para algo melhor dentro desse ser humano. Se eu não tenho certeza do que a minha crítica poderá criar dentro daquele ser, vamos amar, vamos orar. Né? Se eu não tenho a grandeza ainda de perdoar, vamos confiar a Deus, que a Ele compete esse julgamento, e nem a nenhum de nós. Então, que cada vez mais nós possamos ter consciência de que podemos condenar os nossos erros, as nossas faltas, mas não o ser humano. Para com Ele, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa conscientização, que só o amor redime. Que essa semana eu estive conversando com o Rafael, ele é o coordenador da Rádio Sementes de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então a gente estava conversando sobre atos sociais e aí ele me falou que estava muito preocupado com os moradores de rua, né? Porque a sociedade espírita a qual eles pertencem, ou que usam para fazer os alimentos, estava fechada, eles não poderiam fazer. Então isso deixava ele muito preocupado. Eles começaram a fazer lanches, né, para distribuir, né? Mas a maior preocupação dele era não poder dar o abraço, dar o carinho, dar o aconchego às pessoas, né, necessitadas. E a gente vê o quanto, e agora a gente fica pensando e raciocinando o quanto isto é importante, né? Muito mais para nós, às vezes, do que para eles próprios, para os necessitados. Porque o necessitado, ele quer o alimento, né? Mas qual é o maior alimento? É o aprendizado, o alimento é Deus, o alimento é Jesus. E então essa foi uma preocupação dele. Cadinho, tuas considerações finais aí. O que a Beth colocou é verdade. O amor cobre a multidão de pecados. Quando a gente trabalhar esse sentimento, que ele é puro, não esse amor terreno, mas o amor verdadeiro, né? Foi o maior exemplo quando Cristo, né, na sua crucificação, naqueles vários momentos que ele tinha um tempo, né, de descanso carregando a sua cruz, o quanto ele ficava observando a multidão, e muitos, talvez nós, né, o negamos, né, com medo, né, e ele, com todo aquele amor sublime, né, verdadeiro, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, nós que estamos nos esforçando neste caminho com Cristo, que temos que trabalhar muito a nossa reforma íntima, os nossos pensamentos, ideias, gestos, atitudes, palavras, que sejamos mais tocados por esta paixão do Cristo, por nós e pelo Pai, e que realmente esta semente seja a esperança do novo amanhecer, né? Para que as nossas almas
esteja com a nossa consciência em paz, tranquila e serena, de ter podido, nesta vida, trabalhar nesta obra divina de Jesus, o quanto Ele tem nos chamado, né, através dos tempos, e que nós não tínhamos ouvidos para ouvir a sua mensagem divina e eterna. E que realmente fique no nosso coração, né, esta fé inabalável e a esperança, né? Se nós estivermos juntos, venceremos todas essas situações que teremos que passar por muitos momentos, mas vamos estar de mãos dadas, com os olhos ligados ao Cristo, ao Pai, sabendo que Ele nunca, jamais nos abandonou em todos os momentos da nossa vida. Uma boa noite aos nossos queridos irmãos ouvintes, a Beth, minha querida irmã que está lá em Camaquã, que Deus te abençoe, te ilumine e continue para mim sendo essa alma divina que eu tive a oportunidade nesta vida de poder me reencontrar. E o Paulo, este irmão de outras vidas que já tivemos tantos desafios, né? E que Deus nos concedeu esse reencontro nessa doutrina divina, consoladora e esclarecedora, que nos dá realmente a oportunidade de não só darmos o nosso testemunho, mas de abrirmos o nosso coração em relação à vida e aos nossos irmãos. Obrigada, querido irmão, obrigada pela oportunidade, que possamos deixar a nossa mensagem de amor, de carinho, um prazer enorme ter estado com vocês, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos permanecer firme no nosso ideal. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem. Nós vimos que aqui nesse planeta, nesse mundo, todos um depende dos outros. É uma corrente que se une através dos elos, e esse elo se chama amor. Eu não sou nada sem a Beth e o Paulo Ricardo. O Paulo Ricardo não é nada sem a Beth e eu. Ninguém vive um sem o outro. Todos nós dependemos um dos outros. Mas eu quero agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores também. Agradecer a todos pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos aqui reunidos de forma online para transmitir esse estudo do Evangelho para todos os irmãos. Agradecemos a nossa irmã Elizabeth por ter aceitado o nosso convite para participar hoje. Também queremos agradecer ao nosso irmão Paulo Ricardo, o Cadinho, um irmão que a gente está sempre junto e ele está sempre pronto a levar a palavra, a sempre dar a sua contribuição em todos os eventos ao qual é solicitado. Queremos agradecer a todos e pedir ao nosso irmão Paulo Ricardo que profira a prece de encerramento dos nossos estudos na noite de hoje. Então eu convido aos meus queridos irmãos presentes na rádio de hoje, aos nossos irmãos ouvintes que se espalham por todo este planeta, pelo universo. Vamos juntos elevarmos de gratidão o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e ao nosso Divino Mestre amado Jesus. E toda a sua pleia de espíritos, amigos, companheiros, que cada vez mais estão próximos deste planeta, derramando essas influências que o Cristo ensinou a todos eles, este amor verdadeiro. Ó Divino Mestre amado Jesus, só temos palavras, Senhor, de agradecimento por nos conceder nesta noite o Teu Evangelho do Amor, aonde toca os nossos corações, a nossa alma, nós como espíritos imortais, neste processo da vida, Senhor. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, ó Divino Jesus.
mas pelo teu amor, renove as nossas forças através da fé, Senhor, da esperança, que poderemos juntos construirmos este novo mundo, este mundo que tu nos mostrou o caminho da vida, quando tu nos ensinou que tu és o caminho, a verdade e a vida. Poderemos estar contigo, Senhor, hoje e sempre, e que nós sejamos esta luz divina onde estivermos, podendo compartilhar com os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos familiares, o teu amor. E que assim seja, Senhor. Dito isso, nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, desejando um bom resto de semana a todos, que todos se cuidem, fiquem em casa, cuide das suas famílias, cuide dos seus velhinhos, né, como dizem aí, e que todos nós possamos cada vez mais estarmos ligados a Deus e a Jesus. Jesus ao qual esse planeta tanto amou, e Ele nunca vai nos abandonar, com certeza. Estamos então encerrando esse nosso estudo da noite de hoje e desejando muita paz no coração de cada um. Boa noite.